Nós vamos hoje ouvir da parte do Senhor um conhecimento preciosíssimo. Que nós, como povo da graça, temos por base de fé, vivemos isso, e o Senhor então vem pelo altar mais uma vez trazer este conhecimento, porque é necessário que a verdade seja pregada. É necessário que a verdade seja anunciada e que ela chegue ao conhecimento do povo de Deus. Muitos precisam ouvir esta verdade. E o tema é este: conhecimento da verdade. A salvação se perde? Este é o tema. Conhecimento da verdade. A salvação se perde? Nós vamos ouvir o que o Senhor tem a dizer sobre isso. Em Lucas, capítulo 15, versículos 3 a 7, diz assim: Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos, estão comigo no telão? Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vamos orar ao Pai. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, nosso Deus e nosso Pai, a Ti e somente a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Com alegria nos colocamos, Senhor, em oração neste momento, com o nosso coração transbordante, Senhor. O nosso coração está transbordando de alegria, de gratidão, de amor, Senhor, de amor por Ti. O que Te daremos, Pai, por tantos benefícios, Pai? O que Te daremos, Senhor? Temos visto, temos vivido, temos experimentado, temos sentido o Teu poder na nossa vida, Senhor. Obrigado, Deus, pela exaltação, pela elevação, pelo conhecimento, pelo discernimento, pela maturidade, por tudo que o Senhor tem feito nesta igreja, neste altar, na minha vida, na minha casa, na minha família, na vida de cada ovelha, Senhor, que tem recebido esta verdade, que tem vivido conforme os Teus ensinamentos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por tão grande amor para conosco, por tão grande cuidado para com a nossa vida, Pai. Como é bom, Senhor, descansar nos Teus braços. Como é bom, Senhor, ver e saber que somos separados, que fomos separados por Ti, pela Tua boa mão,
para reinar em vida por meio de Ti. Para ser de fato a diferença, Senhor, entre aqueles que servem e não servem. E nós estamos na classe dos que Te servem, como verdadeiros adoradores, que Te adoram, Senhor, em espírito e em verdade. Somos o Teu povo, Senhor. O Teu povo, o povo que Te ama, que Te adora, o povo que tem prazer, Senhor, em viver para Ti, em viver, Senhor, para Te adorar. Povo que tem prazer, Senhor, de se reunir para Te adorar, de estar em Tua casa para Te adorar. Dedicar, Senhor, este momento, estas horas, esses minutos, para dizer que Te ama. Se desligando do mundo lá fora, se desligando das coisas desta terra, deste mundo, porque nós não somos deste mundo. Estamos aqui, mas não pertencemos a este mundo. Estamos de passagem. E o nosso desejo, Senhor, é cumprir o nosso propósito nesta terra. O nosso desejo, Senhor, é cumprir o nosso chamado. Cumprir aquilo para o qual nós fomos enviados a esta terra, para fazer em Teu nome, para fazer para Ti. E por isso, Pai, eu Te peço, Deus, me ajude minha casa, ajude minha família, ajude aqueles que estão comigo, Senhor, me ombreando, servindo este altar, para que assim, Deus, venhamos terminar a nossa carreira, conforme a Tua vontade. Venhamos cumprir, Senhor, aquilo que o Senhor determinou, porque sabemos que não estamos fazendo nada para nós mesmos, fazemos para Ti, estamos servindo ao Senhor. Por isso, com humildade, com submissão, com temor e santo tremor, mais uma vez eu lhe peço, com toda a minha gratidão, com todo o meu amor, Senhor, porque Tu sabes o quanto eu amo estar em Teu altar, quanto eu amo, Senhor, pregar a Tua palavra, quanto eu amo, Senhor, falar do Teu poder e da Tua graça. Mais uma vez eu lhe peço, para que eu seja nas Tuas mãos, que eu seja nas Tuas mãos o instrumento de valor, o canal da Tua bênção, Pai. Aquilo que o Senhor quer falar com a Tua igreja, aquilo que o Senhor já determinou para esta noite, que eu seja a ferramenta para que o Senhor me use e que através da minha vida, o Teu poder, o Teu querer, a Tua vontade chegue ao conhecimento dos Teus filhos, para louvor e glória de Teu santo nome. Que eu desapareça, Senhor, que eu não só diminua, mas que eu desapareça, e o Senhor cresça em minha vida, que o Senhor cresça através dos meus lábios, as palavras que fluírem, Senhor, dos meus lábios, sejam as Tuas palavras, as palavras do trono de Tua graça, trazendo edificação, poder, força, restauração, renovo, Senhor, aqueles que em Ti esperam, porque Tu és o Deus que renova as forças daqueles que em Ti esperam. E que assim seja nesta noite. Um renovo, Senhor, para todas as Tuas ovelhas, em nome de Jesus. Amém? E toda a igreja que orou comigo, diga amém, amém e amém. A Jesus toda a glória, igreja. A Jesus nosso Senhor toda a glória. Obrigado, amado irmão Pedro, ministro Vinícius, minha amada e querida pastora Daniele, minha querida e amada irmã Fabi. Louvado seja o nosso Deus. Meus amados irmãos, igreja preciosa de Jesus Cristo, nossos amados irmãos internautas, aqueles que são em todas as coisas mais que vencedores, por meio daquele que nos amou primeiro, aqueles que são nesta terra pedras vivas, são o bom perfume de Cristo, são cartas do Deus vivo, são cartas escritas por Deus nesta terra, aqueles que conhecem a verdade de Deus, conhecem as Sagradas Escrituras, têm em seus
no seu espírito a revelação da verdade, a verdade que liberta, e foram chamados por Deus para serem nesta terra ministros da nova e eterna aliança. Foram separados por Deus para serem embaixadores em nome de Cristo. Então, nós sabemos que na revelação da graça de Deus, o Senhor fundamentou, aperfeiçoou, firmou, fortificou o nosso conhecimento em relação à salvação. E isso nos trouxe muita alegria. Isso nos trouxe paz. Porque isso é o Evangelho, né? São as boas novas de grande alegria. Então, o que mais traz alegria para um filho de Deus? A certeza da salvação. Ter a certeza que a salvação não se perde. A certeza que uma ovelha não vai para o inferno. Que o inferno não foi preparado para uma ovelha. Então, a razão da vinda de Jesus foi exatamente para nos dar a salvação. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não veio buscar os perdidos, os filhos da perdição. Olha que coisa tremenda. Ele não veio buscar aqueles que não são dele. Ele veio buscar os que são dele e que estavam no caminho, né, torto. Então ele veio buscar e salvar as suas ovelhas, né, as que estavam desgarradas. Então nós estamos mergulhando, né, mais uma vez em verdades imutáveis das nossas vidas. Isso, amado, eu amo demais. Eu amo demais porque é algo, né, na minha vida, a igreja sabe, os irmãos sabem como foi esta revelação no meu espírito, né, este conhecimento que o Senhor trouxe a mim, né, isso marcou a minha vida, marcou a minha história, e isso vai ser até o último dia da minha vida nesta terra. Isso porque não tem para onde ir, né, é daqui para a glória, e esta revelação da graça, né, os mistérios que estavam ocultos e que hoje foram revelados a nós, marcou a nossa vida, marcou a nossa trajetória com Jesus, a nossa vida com Deus. Então, a segurança da nossa salvação não é garantida pelas nossas atitudes, mas pelo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. O inimigo de nossas almas, ele tenta semear a insegurança e a dúvida na nossa mente, até mesmo usando textos sem contexto, tirados da própria Bíblia. Então, só se conhece este conceito sobre a segurança da salvação nos ministérios da reforma, e por isso nós temos uma faixa bem grande ali na parede desta igreja com a seguinte frase: a última reforma protestante. Então, onde se há a reforma, né, há o quê? Esta revelação, ao conhecimento deste conceito sobre a segurança da salvação, de que a salvação não se perde. Porém, os demais fazem da salvação uma ameaça, usam a salvação para ameaçar as ovelhas de Jesus, para ameaçar o povo de Deus, dizendo que a salvação se perde. Então, um dia está salvo, no outro dia está no inferno. É assim na maioria das igrejas aí fora. Então existem alguns versículos que, quando mal usados, mal utilizados, podem levar uma pessoa a pensar que um crente, que uma ovelha, pode perder a salvação. Podem gerar na mente das pessoas a incerteza da salvação. Então, depois que eu recebi a graça de Deus em meu coração, depois que eu fui totalmente cortado pela graça de Deus, e os irmãos sabem que isso foi um duro processo na minha vida espiritual. Se não fosse a mão de Deus a me sustentar, eu teria me perdido. Se não fosse a mão de Deus me fortalecer naquilo que Ele estava me mostrando, porque eu era um crente carnal, eu era um menino. Eu agia como menino, gostava das coisas de menino, como Paulo disse, né? E quando Ele me deu o alimento sólido, Ele me deu porque Ele sabia que eu estava pronto para receber. Mas, de princípio,
né? Aquilo me deu um choque, me deu um baque. E eu fiquei, por algum tempo, com dúvidas, né? E cheguei até a pensar em desistir de tudo. Mas o Senhor, a boa mão do Senhor, assim como Ele fez com Paulo, Ele fez comigo, né? Ele esteve me sustentando, era o propósito, era o desígnio, era a vontade dEle. Então hoje eu sei que, eu me emociono muito ao falar isso, porque quando eu falo isso com Deus nas minhas orações, eu me emociono. Hoje eu sei que no ventre Ele me separou para isso. No ventre de minha mãe, o Senhor me separou para que hoje eu estivesse aqui trazendo essa verdade para você. Então, é uma honra muito grande na minha vida poder trazer para a tua vida essa verdade, né? Que te traz paz, que te traz alegria, que te traz segurança, né? Saber que o que o Senhor Jesus fez na cruz é o suficiente para você ser salvo, não é? Não precisa de mais nada. Então, depois que Ele me revelou tudo, né, eu pude entender à luz da Bíblia que uma vez filho para sempre. Isso é maravilhoso, igreja, né? Eu amo isso, né? Falar disso, trazer isso, pregar isso. Eu amo demais isso. Então, por quê? Porque eu amo a verdade. Eu amo a verdade. Então, João 8,35 diz assim: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Então, quem é o escravo? O escravo do mundo, o joio, o filho da perdição. Esse não fica para sempre, né? O escravo até pode vir por um tempo. O escravo pode até por um tempo andar conosco. Mas ele não pode ficar para sempre na casa. O filho sim, o filho fica sempre. Então, uma vez filho para sempre. Uma vez perdoado para sempre. Aleluia. Então, onde há lei, há condenação. Onde há lei, há escravidão e há dúvidas da salvação. Hebreus 7,11 diz assim: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Então, olha, a lei de Moisés, ela foi incapaz de aperfeiçoar alguém. Ela nunca teve o poder de aperfeiçoar, de trazer perfeição a um filho de Deus. Em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, isso é o propósito de Deus. Olha, amou o mundo de tal maneira. Ele mesmo se entregou, né? E ali está revelado que o Filho, como se Deus estivesse dando um filho, o seu único, né? Como se Deus tivesse um filho, assim como Abraão, lembra? Abraão tinha lá Isaac, Deus pediu e Abraão foi lá entregar Isaac. E aí Deus então vem e diz: olha, eu amei o mundo de tal maneira que eu dei o meu filho unigênito. Era ele mesmo, né? Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então isso é o propósito. Isso é nestes 9 anos de caminhada na graça, eu pude ver, amado, que a lei não tem a milésima parte de responsabilidade que tem a graça. Porque na lei a pessoa peca. Na lei a pessoa faz jejum e se acha perdoada. Na graça, ela sabe que o pecado tem consequências. Na graça, o Filho de Deus sabe que Deus disciplina, que Deus corrige, que Deus açoita. Então, a pessoa crê que Deus
apaga o seu nome do livro da vida, isso é abominação aos olhos do Senhor. Uma pessoa crer que um dia ela é salva e que outro dia ela se perde, isso é chatear, é magoar, é entristecer o coração de Deus. Em Gálatas 5,13 diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Mas, pastor, se uma pessoa der liberdade à carne, ela perde a salvação? Então veja, vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. E se der a liberdade à carne, perde a salvação? Não. Não perde. Essa semana, perguntaram para mim. Eu conversando, falando a respeito de Salomão. Salomão foi uma pessoa muito agraciada por Deus. Nosso irmão, não é? Irmão Salomão, filho de Davi. Tanto que Deus veio, né, pessoalmente, né, em visão, claro, né, e disse para ele: pede-me o que tu queres. Olha Deus falar para um filho: pede-me o que tu queres. E Salomão disse: eu quero sabedoria, Senhor, para governar, para julgar o teu povo. E o Senhor então disse: por que me pediste isso? Serás o homem mais sábio desta terra e também o mais rico. Olha o que Deus fez com a vida de Salomão. Então, o fim da vida de Salomão foi um final triste. Não foi um fim de vida que louvou a Deus, que honrou a Deus. Veja bem, alguém que havia sido escolhido por Deus, havia sido chamado por Deus, separado por Deus, ungido por Deus para um propósito. Por um tempo ele andou bem com Deus. E a Bíblia diz que por causa de suas concubinas, ele se desviou do chamado, ele construiu templos para outros deuses. Porque as concubinas eram idólatras. Não eram servas do Deus Altíssimo. Por causa de mulher, Salomão se desviou da fé e morreu na idolatria. E aí, conversando com essa pessoa, a pessoa perguntou para mim: e onde ele está agora? Eu falei: ele está no seio de Abraão. Mas ele morreu na idolatria. Mas ele era ovelha. Ele simplesmente desonrou a Deus. Muitos crentes hoje fazem isso. Não honram o chamado. Não vão até o fim. Assim como Sansão. Sansão tinha um chamado, amado, era para ser um dos tops de juízes do povo de Deus. Além de sabedoria, Deus deu a ele o quê? Força. Com uma queixada de jumento, ele matou 1000 homens. Para defender o povo de Deus. Ele sozinho matou 1000 homens com uma queixada de jumenta na mão. Porque o Espírito de Deus habitava nele. Mas ele também, por causa de mulher, olha que coisa, perdeu aquilo que Deus tinha dado a ele. Desonrou a Deus e teve uma morte vergonhosa. E onde está hoje Sansão? Está no seio de Abraão, aguardando a ressurreição. Então, amado, Deus, o que ele faz? Ele disciplina, ele corrige e ele açoita. Perde a salvação? Não. Não se perde. Então nós precisamos entender isso. Deus nos salvou e nos salvou para sempre. Agora, se eu fizer aquilo que desagrada ao Senhor, se eu tomar tiver alguma liberdade na minha carne, eu já posso esperar a correção e a disciplina do meu pai. Porque o meu pai me corrige porque ele me ama. Estão entendendo? Se eu não fosse filho, tranquilo. Deus não iria me corrigir. Então ele corrige quem é filho.
Hebreus 12, 4-8 diz: ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. É aquilo que eu disse. Todo filho é corrigido. Nenhum filho vai passar com erros nesta terra sem correção. Vai ser corrigido pelo pai. Amém? Então, se um filho de Deus vem com atitudes erradas, né? Leva a sua vida de qualquer jeito, com o pé na igreja, um pé no mundo, e ele é filho de Deus, pode preparar que aí vem correção, aí vem disciplina, aí vem açoite. O Senhor, através da sua palavra, né, ele nos aperfeiçoa. Ele nos molda. Né? Nós somos disciplinados, nós somos admoestados pelo Senhor. Mas se a pessoa ela é corrigida e não muda, a pessoa não aceita a correção, vai chegar um tempo em que ela será açoitada pelo Senhor. Isso quer dizer até em uma morte prematura. Os dias não estão escritos determinados? Pastor, sim. Escritos determinados. Mas, porém, aquilo que o Senhor mostra, o Senhor fala, o Senhor instrui, o Senhor chama, e o Senhor é longânimo. Ele é longânimo. Isso aqui que eu estou dizendo, amado, às vezes vai anos e anos e anos. Aí chega um momento em que Deus diz basta. E aí a pessoa, acontece o quê? Morre. Isso é o quê? Se é um filho, foi morte prematura. Pode ter sido morte prematura. Então, fica sem disciplina quem? Quem é bastardo. Quem não tem um pai. Que não é Deus, é claro. Amém? Então, quem não tem um pai que é Deus, fica sem disciplina. Porque o pai destes é o maior anárquico que existe. Né? O nome dele é Satanás. Então, ele não corrige mesmo. Ele quer que os filhos cada vez mais se afundem nos erros. Provérbios 3, 11 e 12 diz: filho meu, olha lá, ó, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então o filho de Deus tem que ter esta consciência, que está salvo para sempre. Amém? A Bíblia diz que o filho fica para sempre na casa, e na casa Deus trabalha. Amém? É na casa que o pai corrige. É na casa, né? O pai tem o acesso ao filho. Então, ele fala com o filho, corrige o filho, ensina o filho, molda o caráter do filho. O Salmo 89:30 diz: se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos. Então, se um filho de Deus não obedecer às leis, às regras, à disciplina, os fundamentos de Deus, os princípios de Deus, o que acontece? Vamos lá, 31 a 33. Se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Se uma pessoa é cristã, se uma pessoa é ovelha, salva, mas não vive a palavra, não é honesta com as coisas de Deus, Deus vem e diz: eu vou usar a minha vara. Eu vou punir. Jamais retirarei dela a minha bondade. Mas eu vou punir. Versículos 34 a 37. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram.
Uma vez jurei por minha santidade, serei eu falso a Davi? Aí alguém pode dizer, mas pastor, o senhor está usando antigo pacto para dizer que Deus pune? O apóstolo Paulo, ele disse assim, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também se fará. O apóstolo Paulo disse assim, o nosso Deus é fogo consumidor. Ele é fogo consumidor. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre o mesmo Deus. O que mudaram foram as alianças. O Deus não mudou. O Deus que corrigia lá é o Deus que corrige hoje. Então, ele diz assim, uma vez jurei por minha santidade, serei eu falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel como a testemunha no espaço. Então, se um filho meu fugir dos meus fundamentos, dos meus princípios, dos meus estatutos, dos meus padrões que eu deixei escrito, eu vou punir, mas não retirarei dele a minha bondade. Olha que Deus maravilhoso que é esse! Ele diz assim, olha, eu vou punir, mas a minha bondade jamais eu vou retirar dele. Sabe o que é isso? É pai que ama. Eu sei bem o que é isso, amado. Eu sei bem o que é isso. Eu não tenho prazer em corrigir os meus filhos, em punir os meus filhos. Mas se é preciso, eu amo e faço. Por isso eu faço, porque eu amo. É para o bem deles. Não é? Hoje, graças a Deus, amado, graças a Deus, eu nem me recordo mais qual foi a última punição de um dos meus filhos. A pastora pode me ajudar? Eu não me recordo. Mas faz muito tempo. Olha que bênção de Deus. Faz muito tempo que eu não preciso aplicar a vara. O que é a vara? É a punição. Deixar de castigo, tirar alguma coisa. Olha, eu não sei quantos anos já fazem para a glória do Senhor. Então, por que eu fazia? Porque eu amo. Então, isso, né, é o amor de Deus. Está errado, eu corrijo, eu vou punir, mas eu não vou retirar a minha bondade. Então Deus não muda, Deus jurou pela sua santidade. Se é filho para sempre. O pecado de Adão trouxe o quê? Trouxe a morte. Mas a justiça de Cristo trouxe a vida, e a vida em abundância. Então quem tem Jesus no coração, amado, tem a certeza da sua salvação. Pela lógica humana, qualquer crente que cometer um erro, não é? Ele vai para o inferno. A justiça do homem não é a mesma forma da justiça de Deus. Quando não se conhece a palavra, a pessoa pensa que Deus tira o seu nome do livro da vida. Amado, esse conhecimento, ele é poder para nós passarmos por qualquer situação na vida. Nós podemos passar pelo vale da sombra da morte, mas nós passamos tranquilos. Com esse conhecimento, você passa por qualquer adversidade tranquilo, em paz. Agora, quem não tem esse conhecimento, tem medo de passar por uma enfermidade, de passar por um aperto, de passar por uma situação, não é? De disciplina, de correção. Por quê? Porque ele não sabe se ele vai para o inferno. Agora, quando se tem esse conhecimento, tudo muda. Mateus 12, 43 e 44 diz, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, encontra vazia, varrida e ornamentada. O Espírito que está em nós chama-se Espírito Santo. Nós não somos casa de espírito imundo. Nós somos casa sagrada. Nós somos templo do Espírito Santo. Então, essa palavra não é para nós. Essa palavra não se encaixa na vida de uma ovelha, na vida de um salvo. Ok? Mateus 12, 45 diz, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração
perversa. Olha o que Jesus está falando. Quem não conhece essa passagem, mano, acha que o espírito imundo vem sobre os filhos de Deus e arrasta a pessoa para o inferno. Então, isso vai acontecer o quê? A esta geração perversa. Não vai acontecer a geração eleita do Senhor. Bem, nós não temos nada a ver com isso, com espíritos imundos. Não temos nada a ver. Então nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Deus vivo. Amém? A Jesus toda a glória, igreja. Glória a Deus. 1 de Pedro 2, 9 e 10 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? Proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então a Escritura não pode se contradizer. Ela é perfeita. Você não encontra nenhum versículo que contradiz o outro. Graças a Deus. Por quê? O autor é o próprio Deus. Foi ele quem escreveu. A perfeição. Amado, é até engraçado. Chega a ser engraçado você ouvir uma pessoa intelectual comentar sobre a Bíblia. Porque nós somos espirituais, né? Nós não somos naturais. Então, nós entendemos a palavra de Deus porque ela se discerne espiritualmente. Então, no Espírito, Deus revela os seus mistérios e a verdade. E isso para nós é muito claro. Não é? Graças a Deus. Mas aí você se depara com pessoas que não são espirituais, são homens naturais, e acham que tudo isso é loucura. E aí estudam a Bíblia só para ver se conseguem enxergar alguma coisa, detectar alguma coisa para dizer, olha, isso aqui está fora. Isso aqui contradiz. Isso aqui não pode ser. E não encontram nada. E é até engraçado dizer, nossa, não, a mesma coisa que foi escrita não sei quantos anos antes, depois foi escrita depois, não sei quantos anos depois, foi escrita a mesma coisa por outra pessoa que não teve o contato com a outra que de antes que escreveu, e a mesma coisa. Não, é perfeita. É perfeita. A linha de raciocínio, porque eles acham isso, né, que é a linha de raciocínio. Eles não entendem. Então, não existe um versículo, amado, na Bíblia Sagrada que se contradiz. O que existe é 2 pactos. 2 evangelhos. O pacto da graça, Paulo, o evangelho da incircuncisão, e o pacto da lei, Pedro, o evangelho da circuncisão. Então, isso que nós precisamos saber, o que é lei e o que é graça. A palavra de Deus é infalível, é irrefutável, é inerrante, não torna vazia, não retorna vazia. É a máxima autoridade na vida do cristão. Por isso eu sempre digo, não, amado, uma situação, não adianta nós queremos dizer assim, olha, eu acho que é melhor assim ou melhor assado. Não vale nada. O que você acha ou deixa de achar, com todo respeito, não vale nada. É trapo, como dizia a nossa saudosa bispa, é trapo de imundície. O que eu acho ou o que você acha é trapo de imundície. O que de fato tem valor, o que de fato é verdade, o que de fato é Deus, é a Sagrada Escritura. Então, toda situação, ela tem que ser julgada pela palavra. Não pode ser pelo meu julgamento, por aquilo que eu acho. Então eu tenho que estar bem firmado na palavra, revestido da armadura, com a comunhão plena com o meu Senhor, para que eu tenha discernimento para tudo, assim como Deus nos ensinou aqui no domingo próximo passado. Amém? A palavra de Deus é a máxima autoridade na nossa vida.
Gálatas 5, 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não herda o reino quem pratica estas obras. Então nós somos livres de tudo isso. Glórias a Deus. Amém? Nós herdamos o reino. Nós vivemos neste reino inabalável. Amém? Então, quando Paulo diz aqui, ele está dizendo, olha, essas pessoas que vivem desta forma, né, na prostituição, na impureza, né, com desejo, com sexualidade assoberbada, né, na idolatria, em feitiçarias, enfim, todas estas obras, né, da carne que Paulo cita, ele diz assim, olha, as pessoas que praticam essas coisas, uma delas que seja, não herdarão o reino de Deus. E aí Paulo diz, o que é o reino de Deus? O que é? É alegria, é justiça, é gozo no Espírito Santo. Isso é o reino. Então, há muitos filhos de Deus que vivem praticando obras da carne. São salvos? São. São salvos. Não vão para o inferno. Porém, não herdam o reino de Deus. Não vivem em paz, não vivem felizes, não têm gozo no Espírito Santo, não têm a manifestação de Deus em suas vidas. Estão entendendo isso? Amém? Então Paulo diz, olha, não herdarão o reino de Deus. Amado, não se iluda, não adianta, sabe? Ai, aquela pessoa lá, nossa, ela é uma bênção. Ela é tão abençoada. Ela só gosta de tomar uma cerveja de vez em quando e encharca. Às vezes fala mal de um ou de outro, mas é uma bênção. Olha, Deus, olha, é abençoado. Não é abençoado. Essa pessoa não pode herdar o reino de Deus. Amado, uma pessoa abençoada é quem? Quem herda o reino de Deus. Quem vive no reino inabalável. Este é, de fato, alguém abençoado. Mas, pastor, Deus já não nos abençoou já com toda sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas para entrar nessa atmosfera de bênção, eu preciso matar as obras da carne. Eu preciso matar a carne, estão entendendo? Amém? Está claro? Então, não herda o reino quem pratica alguma coisa destas obras. Eu vou repetir essas obras aqui, que não tem que repetir. Porque, olha, amado, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades. Ah, mas tem pessoas que estão dentro da igreja e têm inimizade com o irmão. Não consegue conversar às vezes com o irmão. Está no mesmo convívio. Isso aí está cheio aí fora. Cheio de crentes que não vivem o reino de Deus. Que estão na igreja e acham que estão recebendo a bênção de Deus. Não estão. Não podem viver alegres, não podem viver felizes, não gozam do fruto do Espírito Santo. Porque Paulo disse isso, o reino de Deus é paz, é justiça, é alegria, é gozo do Espírito Santo. Isso é o reino. Então, para viver o reino, não pode ter essas obras. Não pode ter inimizade, não pode ter porfia, não pode ter ciúmes, não pode ter ira, não pode ter discórdia, não pode ter dissensão, não pode viver em facção, com inveja. E aí vem bebedice e glutonaria. Tem muito crente aí que fala, não, eu não bebo, mas come que é uma coisa. É, amado, crente que come. Tá aí, ó. Tá aí. Não, pastor, eu não bebo. Não bebe, né? Sei. Mas come bonito. Glutonaria.
Glutonaria. Abre uma coca de 2 litros e manda ela sozinho. É glutonaria. Não é uma bebedice de bebida alcoólica, mas se encaixa aqui. Então, tudo na nossa vida tem que ser com a moderação. E aí Paulo diz, e coisas semelhantes a essas. Ele diz, olha, eu outrora já falei, já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Porque vem a correção, vem a disciplina, vem o açoite. Amém? Então, nós somos livres. Diga, eu sou livre de tudo isso. Glórias a Deus, irmão. Glória. Pastor, mas é muito bom comer, é muito bom beber. Amado, sim. Só que, sem pecar. Sem pecar. Se eu não tomar cuidado, eu peco comendo. A pessoa já está satisfeita. Aí, olha, acho que eu vou comer mais um pouquinho. Já está satisfeita, a comida já está aqui. Não, mas dá para dar mais 2 garfadas. Isso é glutonaria. A Bíblia diz, se és glutão, põe a faca ao pescoço. O que é faca ao pescoço? Põe o limite. Começa a se policiar. Amado, tem muito crente aí que o crente está chegando, a barriga chega primeiro. Depois de uns 5 minutos o crente chega. Você tá rindo, meu diaconisa Neiva? É verdade, mano. Chega a barriga, sabe, mas de quem que é essa barriga? Daqui uns 5 minutos chega o dono dela. Paz do Senhor. Não vai para o inferno. Vai receber a correção de disciplina. Daqui a pouco dá um infarto, um abençoado desse. Tá lá com as artérias tudo entupidas. Tem mais gordura no sangue do que outra coisa. Aí fala, por quê? Por quê? Porque plantou, agora colhe. A igreja está entendendo. Amém? Glória a Deus. Então, são coisas que é para a nossa educação. Né? Nós já ouvimos isso várias vezes aqui, mas é sempre bom relembrar, porque Deus quer para nós uma vida abundante, quer longevidade, quer que nós cuidemos da nossa vida, cuidemos do templo do Espírito Santo, não é? E nós temos que ser crentes exemplo. Né? As pessoas têm que ver em nós, sempre, em tudo, a diferença. Lucas 11, 21 e 22 diz, quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Então, Cristo já venceu por nós, diga graças a Deus. Satanás não pode nos tocar e a salvação não se perde. Isso é a verdade. Colossenses 1,13 diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Um filho que foi transportado, amado, para o reino do Filho do seu amor, não pode voltar para o império das trevas. E os crentes aí fora acreditam que podem. Eles acreditam que eles podem voltar para o império das trevas. Não pode. Eles podem voltar lá, talvez até praticar alguma coisa das trevas. Mas eles não podem ir para o inferno. Os nossos nomes foram inscritos no livro da vida. Eles não foram, em um determinado momento, escritos. Não, eles foram inscritos. E nada tira. Nada paga. Mateus 24:13 diz, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aí, pastor, aquele que perseverar será salvo. Aquele que não perseverar perdeu a salvação. É isso? Peguei você, hein? Aquele que não perseverar vai perder a salvação. Claro que não, isso é mal interpretado. Você tem que saber, mano, que as únicas pessoas que terão capacidade de perseverar até o fim são aqueles a quem Deus justificou. Quem Deus predestinou, chamou
justificou e glorificou. Essas vão ter capacidade de perseverar até o fim. Estão entendendo? Então tá escrito, vamos ler de novo. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então quem vai ser? Os verdadeiros adoradores, os salvos, as ovelhas, aqueles que ele chamou. Não falei aqui para você que quando o Senhor abriu os meus olhos para enxergar a graça, eu achei que eu ia cair no mundo de novo? Mas ele me fez perseverar. Estão entendendo? Ele me fez perseverar. Não foi eu. Eu não tive nenhuma pontinha de unha de mérito nisso. Ele. Então você tem que saber, mano, que as únicas pessoas que terão capacidade são os justificados pelo Senhor. Nós somos salvos pela graça. Nós temos a capacidade por Deus de perseverar. Não haverá uma sequer ovelha que irá se perder. 1 de Pedro 1:23 diz assim: pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então nós somos sementes incorruptíveis e não podemos perder a salvação. João 15:16: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Filipenses 1:6: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas, pastores, se eu pecar, 1 de João 2:1, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Se houver alguma acusação, nós temos quem nos justifica. Amém? Amados, isso é que é vida cristã, espiritual, com certeza e com segurança. Judas 1:24, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Que coisa mais linda. Então Satanás coloca o quê? Pedras no nosso caminho. Ele coloca laços, ele coloca situações, mas Deus é poderoso para guardar de tropeço. Então nós vamos ver alguns versículos rapidamente aqui, vou tentar acelerar. Mal usados pelos líderes sem conhecimento, que repassam isso para as ovelhas de Cristo e as fazem viver com medo e com insegurança em relação à salvação. Mateus 7:21-23 diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ou seja, esses aqui não têm parte com Deus, não é? Nós já ouvimos isso aqui. Então, a quem Deus vai dizer isso? Nunca vos conheci, aos filhos da perdição. Não é? Aos falsos adoradores. Então, se Jesus diz, nunca vos conheci, ele está dizendo, se não te conheço é porque você não é meu. Simples assim. Não te conheço porque você não é meu. Os meus, eu os conheci desde antes da criação, desde antes da fundação do mundo. Eu conheço todos. Então, nós somos filhos de Deus e não da perdição. João 6:70-71, replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Deus jamais colocaria uma ovelha para traí-lo. Então ninguém pode falar Senhor se não for pelo Espírito. 1 de Coríntios 12:3, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. João 17:12, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome. Que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, se dependesse de nós, nós não seríamos salvos, nenhum de nós. Não duvide da sua posição
de salvo. Ok? Senão você vai entristecer o Espírito Santo. Viva, de fato, como salvo. Hebreus 13, 21. Vos aperfeiçoe em todo o bem para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Quem opera em nós é o próprio Deus. Está escrito e nós cremos. A palavra não muda, ela é imutável. Amém? E não se pode utilizar versículos que por desconhecimento se diz perdeu a salvação. Isso é heresia, isso é abominação. Dizer que se perde o que Jesus diz que não pode se perder. Eu jamais posso vir aqui dizer para você que aquilo que Jesus diz que não se perde e eu dizer, olha, se perde. Jamais. É daqui para o céu, amado. É daqui para a glória. Filipenses 2,12, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então é o que nós estamos fazendo aqui. Estamos desenvolvendo a nossa salvação com olhos iluminados pelo Espírito de Deus. Se você duvidar da salvação, você vai duvidar do amor de Deus por você. 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, onde ele diz, veja que não caia, não é cair da salvação. É cair de oportunidades de receber recompensas e galardões e permanecer firme no chamado. De receber os benefícios do Senhor, de continuar aquilo que Deus determinou para a sua vida. Então, quantas vidas, amado, com medo hoje de perder salvação? Quantos crentes com medo de irem para o inferno? Quantos crentes acreditam fervorosamente que o seu nome pode ser apagado ou tirado do livro da vida? Apocalipse 3,5 diz, o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, de modo nenhum, Deus apaga o nome do livro da vida. Se uma pessoa pensar que pode perder a salvação, ela está dizendo que o sangue de Jesus não tem valor nenhum. Hebreus 10, 29 diz, de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus. E profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Então, o que tem feito gerações de legalistas? Eles têm feito exatamente isso. Calcado aos pés do Filho de Deus, profanado o sangue da aliança, ultrajado o Espírito da graça. Dizendo o quê? Que o sangue de Jesus não tem poder. Não tem poder suficiente para salvar. Então, eu faço o que eu quero, eu vou para a igreja se eu quero, tudo a meu modo. Por quê? Porque não é bem assim. Então todos nós teremos que dar satisfações ao nosso Deus. No dia do Senhor, no tribunal de Cristo, tudo nós vamos ter que dar satisfação ao nosso Deus. Tem pessoas que não querem dar satisfação ao pastor da igreja. Amém. Né? O pastor está aqui para ensinar, para pregar, para amar, para orar pelas ovelhas. Se a pessoa não quer dar satisfação, amém. Mas não vai ter como escapar do Senhor. Naquele dia, vai estar diante de Jesus e vai ter que dar satisfação. Vai ter que comparecer, porque Paulo diz que importa comparecermos diante do tribunal de Cristo. Todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo para prestar contas a Deus com aquilo que nós fizemos com este corpo que Ele nos concedeu. Amém? Todos nós, todos os filhos vão ter que dar contas a Deus. Pastor, eu aprendi que Jesus pagou 50% e agora eu tenho que pagar o resto. O meu povo é destruído porque falta conhecimento. Hebreus 10, 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. É para sempre. Não é só até amanhã, é para sempre. Então o escravo não fica em casa, o filho fica para sempre. Esteja claro disso, esteja convicto da sua salvação. Amém, meu amado? Nós temos uma vida sobre a rocha.
Este altar ensina os filhos de Deus a colocarem a sua vida sobre a verdade, sobre Cristo, que é a rocha. Então nós temos ensinamentos sólidos que não nos deixam naufragar na fé. Nós temos o poder de Deus para enfrentarmos as dificuldades, enfrentarmos as adversidades do dia a dia, né? E nós sequer pensamos em profanar o sangue da aliança, ou ultrajar o Espírito da graça. Nós não vamos voltar ao próprio vômito. Nós, de modo algum, mano. Deus foi muito claro com a minha vida, sabe? Em mostrar essas verdades, em revelar essas verdades, em me lapidar, em me moldar e em fazer com que eu jogasse fora tudo que eu havia aprendido antes desta maravilhosa revelação. Então, este altar, em nome do Senhor, a minha oração é diária, pedindo ao Senhor para que eu cada dia esteja mais forte e fortalecido nesta verdade, para que você seja alimentado com essa verdade em nome do Senhor. Então, Apocalipse 3, 14 a 16, aleluia, nós estamos indo para a reta final, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja, eu já disse para você aqui, anjo é posto por Deus para obedecer. Amém? Anjo é posto por Deus para obedecer. Então, ao anjo da igreja, não é? Que é posto para obedecer. Em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O Senhor então escreve ao pastor desta igreja lá de Laodiceia: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Então o que acontece? Ele escreveu para o pastor, mas na verdade a igreja estava procedendo dessa forma. E o pastor estava tolerando. O pastor estava passando a mão na cabeça das ovelhas, deixando a coisa ir do jeito que desce. Então não é bom que seja assim. Eu sempre digo, amado, que as ovelhas do Senhor é do Senhor, elas não são minhas. Eu peço para o Senhor, Senhor, o que tiver que corrigir, corrige, Pai. O que tiver que acertar, acerta. O que tiver que mudar, o Senhor muda. Uma coisa que eu tenho pedido tanto para Deus, eu não quero ficar chamando ovelha em gabinete, amado. Sabe, eu não quero ficar chamando, eu não quero. Eu tenho orado ao Senhor, eu peço a Deus para que eu não pague um preço por isso. Sabe, eu não quero ficar dizendo para o irmão, olha irmão, você tem que fazer isso, irmão, você tem que fazer isso, irmão, você tem que mudar nisso, irmão, você tem que retomar isso. Eu não quero, eu não vou. E eu peço para Deus não me cobrar. Por quê? Porque, amado, eu tenho me esforçado para trazer a verdade pelo altar. Eu tenho me esforçado para trazer a instrução nesse momento em que o Espírito fala pela minha boca. E eu tenho pedido para Deus que esse momento seja o suficiente para todas as ovelhas entenderem. Para todas as ovelhas ouvirem a voz de Deus, despertar e falar, opa! Eu preciso me mover, eu preciso me mexer, eu preciso me acertar. Porque eu não quero ouvir isso do Senhor. Eu não quero ouvir isso do Senhor. Conheço as tuas obras, que nem é frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Isso é uma verdade que Deus escreveu a um tipo de igreja. Eu peço para Deus para que isso não seja nunca para nós. Mas tem pregadores, amado, que colocam medo nas ovelhas através deste versículo. O Senhor diz que não quer que sejamos mornos. Misturar lei com graça, ou você é frio, ou você é da lei. Então, ou você é quente e é da graça. Deus está reclamando com uma igreja, dizendo, você me provoca náuseas. Eu te comprei com meu sangue.
Eu te chamei de minha igreja. Eu te chamei de meu filho. Eu te chamei de meu amado, de minha amada. Mas vocês me causam náuseas. A salvação não se perde. E o Senhor estava escrevendo isso para uma igreja que não ia perder a salvação. Estão entendendo? Então a igreja, mano, é do Senhor. E tem que pregar e viver aquilo que está escrito, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Eu preciso ser maduro o suficiente para aceitar o que Deus tem para a minha vida e dizer, amém, Senhor. Eu tenho um pastor para me ajudar a cumprir aquilo que é eu e o Senhor. Não é eu e o pastor, não, é eu e o Senhor. Eu sei que o Senhor colocou um pastor para me ajudar quando eu precisar. Então isso é entender que a salvação não se perde e entender que eu tenho um chamado para responder e que eu preciso aceitar. Porque as pessoas aí fora, mano, elas se envolvem tanto. E eu acredito que por medo de ir para o inferno. As pessoas se envolvem tanto com medo de ir para o inferno. Então, aí Deus olha e fala, viu, mas você está se envolvendo tanto assim com medo de ir para o inferno? Você está duvidando de mim? Então nós que temos o conhecimento da verdade, nós precisamos nos envolver mostrando para Deus isso. Senhor, eu entendo. Eu sei o que o Senhor fez. E agora, me ajuda para que eu prossiga. As pessoas precisam saber da verdade, precisam saber através de nós. Nós acreditamos, amado, na salvação eterna. A nossa vida espiritual deve estar sempre fundamentada na verdade, na palavra. Então, longe de nós isso aqui. Esse altar nunca vai dizer que a salvação se perde. De 9 anos para cá, quando você ouviu isso da minha boca? De 9 anos para cá, qual foi a vez que eu cheguei aqui e disse, olha, cuidado que você pode perder a salvação? Então, meu coração está em paz com Deus porque eu não estou mentindo para você. A nossa vida espiritual deve sempre estar fundamentada na palavra da graça. Nós devemos entender os períodos da Bíblia, não é? Os períodos históricos, e o que é para nós e o que não é. Entender os pactos para viver segundo o que Cristo fez por nós. E desfrutando do que é nosso direito. Então, amados, ouça. Por todo o conhecimento e revelação que Deus escolheu dar a nós, nós temos uma eterna dívida para com Deus. Nós temos uma eterna dívida para com Deus. Ouça, tudo que eu puder fazer em nome do Senhor e para o Senhor nesta terra, jamais vai chegar perto daquilo que Deus merece da minha vida. Então, você tenha a revelação da verdade. Se envolva com Deus. Se envolva com a graça. Evite correções e disciplina na tua vida. Evite. O Senhor, Ele fala pessoalmente com você. Porque você tem intimidade com Deus. Ele habita no teu espírito. E ouça. Você não se engana quando você está ouvindo a voz de Deus. Porque você sabe quando é Ele. E você sabe quando não é Ele. Viva o que Ele manda. Viva o que Ele diz. E seja feliz. Em nome de Jesus. Assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite.
Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, nós glorificamos o teu nome. Te engrandecemos nesta hora, Senhor, por tudo que tu és, por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. Eu te agradeço, Pai. Te agradeço por mais esta mensagem, por mais esta noite, por este ensinamento precioso. Sabemos, ó Deus, que não podemos perder a salvação não se pode perder, porque o Senhor, na cruz do Calvário, consumou a salvação a nosso favor. E por isso, Pai, o nosso coração se enche de alegria, o nosso coração transborda de alegria, Pai, por este conhecimento, por esta verdade que liberta. E foi para esta liberdade que o Senhor nos chamou. Esta liberdade para vivermos a tua santidade. E não darmos ocasião à carne. Não darmos ocasião à nossa mente, aos nossos pensamentos, à nossa vontade, não. Para vivermos a tua vontade. Para vivermos o teu querer, Senhor. E sermos uma igreja que em tudo te agrada. Uma igreja que em tudo, Senhor, agrada o teu coração. Este altar, Senhor, tem um compromisso contigo. Tu sabes, ó Deus, e conheces o meu coração. E sabes, ó Deus, que enquanto eu viver, esta será a minha luta. Aquilo que o Senhor me revelou, aquilo que o Senhor me mostrou, é aquilo que eu peço diariamente, Senhor, a Ti, para que eu seja fortalecido, para que eu seja cada vez mais firmado e com ousadia, com intrepidez, com autoridade, Senhor, leve aos Teus filhos, leve isso aos Teus amados, Senhor, para que eles desfrutem das Tuas bênçãos, para que eles não vivam mais debaixo de condenação e morte, não vivam mais, Senhor, debaixo de correção, de disciplinas, de açoites, de perdas, de dores, que eles vivam, Senhor, os benefícios da Tua graça, porque nós sabemos que a graça sobre graça é um pacto de melhores e superiores promessas, onde o justo vive por fé. E esta graça, Senhor, nos dá poder, edifica e nos dá a herança dos santos. Por meio da fé em Cristo, somos abençoados com o crente Abraão. Aquilo que estava sobre o nosso pai da fé, Abraão, chega à nossa vida por meio da fé em Cristo. E nós queremos viver de tal modo, Senhor. Queremos poder chegar no fim da nossa trajetória, olhar para trás e poder dizer: em tudo o Senhor me abençoou, em tudo o Senhor me sustentou. Nenhuma pedra foi capaz de me fazer tropeçar, nenhuma pedra que foi colocada no meu caminho teve o poder de me fazer cair. E quando eu me sentir caindo, a mão do Senhor esteve comigo e me sustentou, me manteve de pé e me deu força para prosseguir. Que todos nós, amados, podemos ter este fim, que todos nós podemos pensar no nosso fim. Nós temos que viver o hoje, mas entendendo que há
um legado a deixar. Há um legado que o Senhor determinou para cada um de nós. O que nós vamos reproduzir da parte do Senhor através de nossa vida. O que nós vamos deixar para a história da Igreja de Jesus na Terra. Em nome do Senhor, eu quero contribuir para isso. Em nome do Senhor, eu quero, peço, oro, que a minha vida seja usada para contribuir para a graça de Deus. Assim, Senhor, eu oro por todos que têm este pensamento. Oro por todos que têm, ó Senhor, se esforçado, que têm lutado, que têm se doado, que têm feito para Ti, Senhor. Que eles sejam mais e mais fortalecidos no Teu poder, e que aquilo que o Senhor determinou para cada um de nós se cumpra, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. E todo o povo de Deus que orou comigo, diga amém, amém e amém. A Jesus toda a glória. Deixou sua glória